Meus queridos amigos e amigas, é com satisfação que estamos gravando mais um vídeo para o bloco Psicologia Espírita, bloco do canal Raciocínios Espíritas. Estamos gravando nos últimos tempos conceitos básicos que são esses temas, digamos assim, mais clássicos, mais gerais de psicologia e de psicanálise, fazendo uma conexão com o pensamento espírita e que vai ser útil para nós, a fim de a gente estudar mais tarde a obra psicológica e comportamental espírita que tem conexão com as ciências comportamentais acadêmicas, né? Especialmente a obra do espírito Joana de Ângeles. Então, antes de entrarmos na obra de Joana de Ângeles, a gente prometeu lançar essa coletânea de informações, de conceitos gerais, de temas gerais, que são temas assim importantes, que a gente tenha no mínimo uma noção, uma compreensão geral. Por quê? Porque nas obras citadas, especialmente a coleção psicológica de Joana de Ângeles, em muitos textos ela cita esses conceitos gerais que são conhecidos, esses conceitos clássicos básicos, né? Esse é o último vídeo dos conceitos básicos de psicologia espírita e que vão ser úteis para nós. Nesse vídeo a gente atendeu a demanda e a solicitação de alguns usuários que nos escreveram, que enviaram e-mail para nós e que também formularam perguntas nas redes sociais do Raciocínios e que foram encaminhadas para nós, a fim de que a gente possa dirimir essas últimas dúvidas, né? Responder esses últimos questionamentos, depois dos quais a gente vai começar a apresentar conteúdo de obras espíritas que tenham um fundamento naquilo que a gente chama de psicologia espírita. Isso é, obras espíritas que tenham conteúdos comportamentais e que tocam ou dialogam com as ciências psicológicas, né? E que ao mesmo tempo tenham fundamento espírita. Mas antes disso, temos que concluir nesse último vídeo nosso. Uma das primeiras questões que foram levantadas e que foram formuladas para nós é o conceito de libido na visão freudiana e qual a relação que esse conceito de libido tem com a perspectiva espírita. A psicanálise freudiana é materialista, então compreende a vida psíquica como sendo produto da vida biológica, da vida orgânica. Melhor dizendo, até a vida psíquica é uma vida biológica, né? É um desdobramento da vida biológica, da vida orgânica. Então a psicanálise de Freud entende dessa forma, e então o psiquismo é produto, é subproduto ou é desdobramento, né, do próprio cérebro, do próprio corpo, né? Não existe mente sem corpo. Essa é a compreensão da psicanálise freudiana. E para a psicanálise freudiana, a libido é, digamos assim, a energia psíquica da criatura. Ou seja, todos os processos psíquicos que envolvem a disposição nossa, a ação nossa no mundo, tem como força motriz a libido. A libido seria, numa metáfora talvez não tão precisa, né? Não totalmente precisa. Libido seria a nossa energia, seria uma espécie de eletricidade. Imagine, por exemplo, o corpo como uma máquina tecnológica, um aparelho eletrônico, e a libido seria a energia elétrica que faz esse corpo movimentar. Então, essa é a conceituação. Portanto, a libido em Freud não é apenas o desejo da prática sexual objetiva, do vínculo genital, sexual, orgânico, da coabitação carnal, não. A libido em Freud tem esse tipo de manifestação, a libido tem esse tipo de associação com o desejo sexual, mas a libido é mais abrangente. A libido é responsável por essa manifestação mais orgânica, mais estrutural da criatura, que faz com que a vida se perpetue, a vida física se perpetue através da reprodução, que o fluxo da vida se manifesta através dessa busca sexual. Mas também a libido freudiana tem a ver com todas as manifestações psíquicas. Por quê? Porque é uma energia, e Freud se interessava muito isso, que estaria ali no limite, na interseção entre o orgânico e o psíquico. O sexo, por exemplo, a sexualidade humana está nesse limite entre o orgânico e o psíquico. O sexo tem a ver com uma dimensão orgânica, hormônio,
condição física, desejo, né, biologia, mas também não é só físico, né, porque tem a ver com fantasia, com desejo, com elaboração, com fetiches, com preferências, né, com elementos que são subjetivos da criatura. Então, o sexo está nesse limite entre o orgânico e o psíquico. Freud, ele conceituava, ele postulava que essa libido seria essa energia que não apenas busca o prazer sexual, mas busca o prazer de uma forma geral, ou seja, que se movimenta e que busca se preservar, se conservar, que busca se perpetuar. E o sexo seria, digamos assim, um exemplo por excelência dessa conservação da vida e essa perpetuação da vida através da reprodução e também da busca pelo prazer. Ou seja, o organismo busca o prazer para se conservar, para se perpetuar como decorrência disso. E essa era a ideia. Então a libido para Freud tem a ver com isso. Por isso, a libido freudiana é, digamos assim, a energia responsável por movimentar os impulsos, o desejo, as manifestações, as pulsões. A gente vai falar aí o que é isso, as pulsões. Pulsão para Freud, você pode entender agora, depois eu vou explicar que não é assim, tão preciso, mas as pulsões para Freud tem a ver com instinto. Pense no instinto do animal. Então a libido estaria bastante relacionada, diretamente relacionada com o desejo. Desejo aqui em várias situações. Então, por exemplo, quando você está focado em um estudo, focado em um trabalho, você está com a sua libido focalizada ali. E a sua libido está sendo direcionada no meio exterior para o trabalho. Se é um trabalho satisfatório, a libido está encontrando o objeto de desejo, que é o trabalho, de uma maneira satisfatória, de uma maneira que é egocintônica, isso é, que satisfaz ao ego, que satisfaz a você. Portanto, a libido freudiana é muito mais abrangente do que apenas o desejo carnal. Né? Convencionalmente falando, o desejo de cópula sexual, por exemplo, né? É mais abrangente. E aí você pergunta, qual é a contribuição espírita para a libido freudiana? Em que pese a doutrina espírita seja transcendente, vai além da visão freudiana de uma vida material, Allan Kardec considerou, penso eu, a conceituação da libido freudiana como uma expressão muito simples e muito válida quando estabeleceu que há uma natureza animal que predomina sobre a natureza espiritual do homem. Isso é, essa natureza animal é essa dimensão irracional nossa de um atavismo anterior, isso é, de heranças passadas no mundo animal, no reino animal, quando o psiquismo espiritual transitou por essas faixas, por essa fase. E essa natureza animal predomina sobre nós, impulsionando-nos ao gozo, expressão muito cara à literatura freudiana, ao desejo, ao sexo de maneira geral, mas também a todas as manifestações que têm como base a libido. Sede, fome, tudo isso tem como base a libido. Ou seja, essa manifestação que é a natureza animal, que Allan Kardec coloca a natureza animal, estudada por Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos e mais tarde em outras obras, não é um aspecto necessariamente negativo. É apenas uma herança primitiva. E é a partir da natureza animal que o psiquismo espiritual elabora outros degraus da evolução. André Luiz disse isso de maneira muito bonita em uma das suas obras, quando disse: a pedra bruta um dia se transforma em diamante. E o aluvião primitivo um dia vai ser o lampejo de um santo. Que o uivo gritante de um hotentote em um momento vai se transformar, a longo prazo, numa exaltação do santo. Porque tudo se encadeia, há um espírito de encadeamento, de sequência na natureza. Então, quando Freud estabelece a libido como sendo não apenas carnal, mas como sendo responsável por todos esses processos de direcionamento da libido para a cultura, para as relações, para a sociedade, que são formas de sublimação da libido, para me utilizar uma expressão técnica da mentalidade freudiana, ele está dizendo que a libido se desloca para outros processos, inclusive processos civilizatórios. A gente examinou aqui o mal-estar da cultura, obra freudiana, e em que pese a conclusão dele seja pessimista, no sentido de que esse mal-estar a criatura tem que administrar, o espiritismo não vê necessariamente assim, né? Porque vê uma transformação a longo prazo evolutivo desses processos mais instintivos para processos mais sutis e aperfeiçoados, mas nós temos, por exemplo, na mentalidade freudiana, a ideia que está presente numa mensagem do espírito Lázaro,
no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, a lei de amor, quando ele vai dizer que no princípio o espírito tem instinto, mais avançado possui sensações, mais instruído e purificado alcança a fase dos sentimentos. E o ponto máximo dos sentimentos é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas é aquele amor que foi lecionado pelo Cristo. Então vejamos que há um encadeamento dos instintos para as sensações, ou seja, as manifestações instintivas não são destruídas, como diz Emmanuel, são redirecionadas, são educadas, são canalizadas, são modificadas. Então, do canto primitivo agressivo, mais tarde vamos ter o canto sutil e harmônico da musicalidade mais aperfeiçoada. Das relações onde há a imposição, a exigência e o autoritarismo, mais tarde vamos ter as relações internacionais de diplomacia, de conciliação, de humildade, de solicitação. Então, essas coisas vão se aperfeiçoando da tábua primitiva aos grandes arranha-céus, aos grandes edifícios de hoje. Então temos essa evolução em todos os aspectos, um espírito de sequência. E essa é a contribuição espírita para a libido freudiana. A libido freudiana, que é deslocada para outros aspectos da vida humana, não apenas o aspecto mais primário dela, que é a prática sexual para a reprodução e a perpetuação da espécie e a satisfação do desejo que o organismo tem, mas também é direcionada para outros fins, onde há uma satisfação indireta, que é o conceito de sublimação, com seus efeitos colaterais na visão freudiana, porque o espírito ainda mais primário ainda não está acostumado a sensações mais amadurecidas e sutis do ponto de vista evolutivo. Uma outra pergunta que nos fazem é a respeito da Eros e Thanatos, o conceito de Eros e Thanatos. Eu vou resumir, porque esse conceito é vasto, é complexo, eu não vou conseguir dar conta aqui nesse vídeo. Eu acho que nem 2, 3 vídeos, porque o conceito é complexo, merece leitura e releitura, porque praticamente atravessa boa parte da obra de Freud, né? Desde os primeiros trabalhos dele, no começo do século XX, né? Principalmente 1910, 1920, até os trabalhos posteriores, quando ele retoma a teoria e vai reelaborando. Mas a gente precisa falar o seguinte: Eros e Thanatos são símbolos de pulsões. E tem a ver com algo que, a princípio, eu defini para você como sinônimo de instinto. Mas a gente vai ver que não é. Por quê? Primeiro, você já sabe que eu já dei a dica. Instinto tem a ver com um mecanismo animal apenas de algo físico. E a pulsão tem a ver com algo que é psíquico, tem uma representação psíquica e tem um aspecto orgânico também. O exemplo que se cita, inclusive, nos meios da psicanálise, dos textos, da sede. Né? A sede seria o desejo, né? Seria a necessidade física. Né? E a pulsão estaria por detrás, como uma espécie de estrutura que produz o desejo da sede, ou seja, a pulsão está antes do próprio desejo. É como se fosse uma espécie de representação psíquica. Eu vou utilizar uma expressão mais simples. A pulsão é como se fosse a estrutura do meu organismo físico-psíquico que proporciona a sede quando o organismo precisa de água. A pulsão não é o desejo, a pulsão vem antes. É uma espécie de dimensão que vai antes da representação psíquica, porque a representação psíquica é o seguinte: eu ainda nem me dei conta que estou com sede e de repente surge a ideia da sede na minha cabeça, porque o organismo está em interação com o psiquismo. Né? Então essa ideia é a representação psíquica. A pulsão estaria por detrás dessa representação psíquica, portanto não é vista, nem é fácil de ser explicada, mas está associada à produção do desejo nas pulsões que a libido muitas vezes está contida e se manifesta, essa energia. Né? Freud, a princípio, na sua teoria do prazer, estabelece que há uma pulsão de vida, ele chama pulsão de vida, que ele chama de Eros, né? Fazendo alusão a Eros, deus grego, da mitologia, e aí remonta a Platão, a ideia do Eros como sendo aquele mecanismo do cupido, que é vida, que é movimento, e que tem a ver com preservação, com autopreservação, e aí sede, fome, essas coisas mais básicas, né? Esses elementos mais básicos orgânicos, e também os elementos psíquicos, como é o caso do próprio desejo sexual. Né? Portanto, a pulsão de vida tem a ver com movimentação psíquica, tem a ver com libido. Mais tarde, Freud percebeu que o psiquismo humano é mais complexo. Ele percebeu que em toda a movimentação da natureza, não apenas do mundo material, do mundo humano, mas da natureza, nós temos um movimento da natureza pró-vida e, ao mesmo tempo, um movimento de aniquilamento.
de destruição. E que não há uma separação assim tão simples. E aí ele deu o nome para uma segunda pulsão, principalmente na obra Além do Princípio do Prazer, quando ele diz a pulsão Eros, que é a pulsão de vida, e a pulsão Thanatos. O Eros, o deus grego, portanto, de vida. E Thanatos, o deus grego relacionado à morte. Thanatos, na literatura mitológica, é irmão de Hipnos. Hipnos, que dá origem à hipnose. Portanto, Hipnos era o deus do sono, né? Ele era irmão do deus do sono, fazendo alusão, portanto, à morte como sinônimo de ausência de movimento, de paralisação. Essa é a ideia que perpassa nessa teoria. Importante dizer o seguinte, que a princípio Freud elaborou esse princípio da destruição, ou princípio de morte, pulsão de morte, como ele costumava colocar. Essa pulsão de morte estaria responsável pela destruição. Aí ele tem um texto que ele fala isso, né? Da guerra, da destruição, ele fala sobre esse aniquilamento, mas não é tão simples assim. Não é tão simples assim. A gente costuma dizer que, na leitura mais aprofundada freudiana, que o princípio de vida é o princípio de movimento, a pulsão de vida. E a pulsão de morte é justamente a busca, como dizia Freud, dos organismos para entrar em estado de repouso e um estado de morte. O estado de morte é um estado de inorgânico. Então, a pulsão de morte é muito mais profunda, que tem a ver com o relaxamento das tensões psíquicas, para me utilizar também de uma expressão da psicanálise. Trocando em miúdos, é como se a pulsão de morte trabalhasse o tempo todo para a falta de movimento, a ausência de movimento. Então, não necessariamente o choro, não necessariamente o desespero, não necessariamente a tristeza é necessariamente pulsão de morte. Pode ser pulsão de vida, pode ser que a libido esteja ali. Porque a pulsão de morte é justamente a ausência de prazer e a ausência também de desprazer. É a busca pela inação, pelo estado inorgânico, já que Freud compreendia a morte como sinônimo de paralisia, onde o organismo ou a estrutura orgânica caminha para o estado inorgânico, o estado de morte, de paralisação. E ele vai dizer que esses conteúdos estão o tempo todo trabalhando na natureza material e também no psiquismo humano. Ele vai dizer que, por exemplo, todas as manifestações de todo movimento de amor tem também conteúdos de ódio inconsciente. Porque o ódio é uma espécie de afeto, portanto é uma espécie de amor magoado, a gente vê isso na literatura mediúnica. Ele vai dizer que a gente tem as polaridades, né? Por exemplo, sexualidade e agressividade. Ele vai dizer que na sexualidade tem agressividade e vice-versa. Que essas coisas se trabalham conjuntamente. Que em toda a vida há morte. Porque a partir do momento que eu tenho movimento, a matéria está se consumindo em mim. Ou seja, à medida que o organismo se movimenta pró-vida, está também caminhando para a morte. Esses conteúdos estão sendo trabalhados o tempo todo. Da mesma forma que o movimento pró-morte tem também um desejo de vida ali. Então, esses conteúdos estão o tempo todo aí se relacionando para dar equilíbrio à criatura. Porque se eu só fosse pulsão de vida, eu só seria instinto de libido, busca excessivamente pelo princípio do prazer, e isso ia me causar transtorno e até destruição. O princípio de morte, ou a pulsão de morte, vai dizer, peraí, eu tenho que dosar as coisas. Eu tô falando psicanaliticamente falando. Eu tenho que dosar as coisas. Peraí, eu não posso me exceder aqui na comida, eu não posso me exceder aqui no sexo, eu não posso me exceder aqui nesses prazeres, eu não posso também viver uma vida apenas id, apenas desejo, apenas instinto, né? Peraí, eu tenho que moderar. Não, já chega. Agora não, agora eu vou ficar quieto. Eu faço uma atividade física. Atividade física é eros. Quando eu paro, eu digo, não, peraí, já me excedi demais. Agora parou, porque senão eu tenho limite, senão pode me prejudicar minha saúde. Peraí, a pulsão de morte faz eu parar. Então, toda vez que, por exemplo, eu faço uma atividade física, eros, eu faço atividade física e tem a pulsão de morte ali inconsciente, ou seja, a pulsão de paralisia, que está trabalhando o indivíduo e que eu estou caminhando para voltar ao estado de inação. Esse discurso que eu estou tendo aqui é eros, mas esse discurso não é infinito. Uma hora vai parar. É o Thanatos, a pulsão de morte, que está trabalhando aqui para que eu caminhe, à medida que eu falo, à medida que eu estou aqui vitalizado, né, pró-vida, mas tem o princípio de paralisia, de suspensão da movimentação,
que está o tempo todo trabalhando e eu estou caminhando para ele, para que chegue um momento que eu pare o meu discurso, ou seja, eu volto ao estado de paralisia. Então, essas coisas estão o tempo todo se movimentando, o tempo todo aí em relacionamento, tanto no mundo material da natureza, como eu disse, como no mundo psíquico da criatura. É isso que Freud percebeu, né? E, inclusive, há uma tradição da mitologia muito bonita que diz que depois que Eros conheceu Thanatos, ele guardou as suas flechas de vida e algumas flechas de Thanatos. Ou seja, o Cupido, quando atira tanto flechas de vida, do enamoramento, do apaixonamento, como flechas que matam. Essa ideia de pulsão é uma ideia que está presente o tempo todo na obra freudiana e é a ideia freudiana de conflito. Se existe uma ideia freudiana de conflito, é a ideia de pulsão. O ser humano está nesse conflito entre vida e morte, organização e desorganização, porque uma coisa só geraria perigo para o organismo e para o psiquismo. Mais tarde, eu não vou entrar nisso porque isso é muito complexo, eu nem sei se eu tenho domínio total disso, mas mais tarde o próprio Lacan vai fazer uma releitura dessa teoria, e ele vai chegar à conclusão que só existe o princípio de morte, que no princípio de morte existe também o princípio de vida ali, está contido, mas não iremos aqui adentrar e aprofundar demais, porque não é o nosso escopo. O que é que o Espiritismo pode colaborar a entender isso? Entender que do ponto de vista encarnado há um elemento material mesmo, né? Tanto fisicamente quanto psiquicamente há um desgaste, o fluido vital, que se desgasta o tempo todo. E Allan Kardec, antes de Freud, havia tocado nesses conceitos de uma forma muito simples, muito clara, muito objetiva, muito acessível, quando recebe dos espíritos a ideia de que há uma lei de conservação e uma lei de destruição na natureza. E a destruição não é necessariamente negativa, mas é uma renovação das coisas. Ora bem, Freud tem um texto que ele chega a dizer isso, que essa pulsão de vida, essa pulsão de morte está para além, por isso que o texto é para além do princípio de prazer, ou seja, para além da libido. Freud chega a dizer que essas pulsões parecem ser um princípio da vida anterior à própria sexualidade. Maravilhoso, que extraordinário esse conceito, porque Allan Kardec fala de lei de destruição, lei de conservação. Veja como o Espiritismo antecipa alguns conteúdos, alguns conceitos da tradição psicológica, acadêmica, convencional, né? E por fim, um pedido sobre imaginação ativa. Essa é a expressão que Joana de Ângeles utiliza em muitas das suas obras, cita a imaginação ativa de Jung. A imaginação ativa de Jung também é um processo complexo, um processo complicado, um processo não muito entendido, né? Não é uma simples meditação. A ideia é que seja feita com um analista ou com um profissional, embora algumas técnicas simples podem ser feitas de maneira individual, de maneira isolada, mas o ideal é que o profissional acompanhe o paciente para fazer trabalhos de imaginação ativa. A ideia básica da imaginação ativa, aí entrando na psicologia de Jung, é o seguinte: a psicologia de Jung busca justamente a integração de todos os conteúdos psíquicos, né, numa fusão com esse homem integral, esse ser integral, né? E para isso é necessário que o consciente acesse o inconsciente. Essa é a ideia dinâmica da psicologia profunda ou psicologia junguiana. E no trabalho de Jung, ele coloca a imaginação ativa como sendo um desses recursos de acesso ao inconsciente. O que é imaginação ativa? Eu poderia dizer o que não é imaginação ativa, para depois chegar na imaginação ativa. A imaginação ativa não é uma visualização dirigida. A visualização dirigida é um recurso interessante, importante. A hipnose ericksoniana, todos aqueles trabalhos de meditação, né? Louise Hay, as técnicas, inclusive de autoajuda, que são válidas também, as técnicas terapêuticas de indução, as visualizações terapêuticas do próprio Divaldo, que são muito válidas, muito bacanas e que tem um efeito sensacional, mas essas são visualizações dirigidas, onde o terapeuta, o orientador, diz: imagine algo, visualize algo. No caso da imaginação ativa, a ideia, e Jung inclusive resgata processos da alquimia antigo. Ele defendia a ideia que os alquimistas do passado conheciam muito bem esse processo de fusão, né, de integração com o todo, né, com o psiquismo integral. E ele vai dizer que a imaginação ativa é uma busca pelo inconsciente. E que é ativa porque não é uma imaginação que vai se criando assim de maneira passiva. O sujeito não é passivo, o sujeito é ativo, ou seja, o sujeito decide imaginar algumas coisas para chegar no inconsciente.
Essa é a ideia. E aí tem vários recursos, várias técnicas, né? A ideia da imaginação ativa, o conceito é o seguinte, é que para toda emoção há uma imagem. E para toda imagem há uma emoção. O indivíduo se sentiu de alguma forma em algum contexto que ele não conseguiu entender. Então ele para, imagina um sentimento e começa a tentar, às vezes até personificar o sentimento, né? Não necessariamente de olhos fechados, pode ser até na pintura. Jung falava da pintura, da dança, da arte, que libera a criatividade. Não é importante saber se aquilo ele está inventando, imaginando. A sensação que ele tem inicialmente é que é um processo de invenção da sua cabeça. Para a imaginação ativa ser realmente algo legítimo, algo correto, é necessário que o indivíduo o primeiro passo é justamente suspender os raciocínios. Suspender os raciocínios. É necessário que ele fique só no sentir. No sentir, porque ele vai querer acessar os sentimentos. Então, essa é a ideia, né? Então, ele, por exemplo, ele sentiu algo, ele começa a pensar sobre sentimento, ele pode personificar os sentimentos com uma figura, e aí ele cria uma imagem na cabeça que personifica aqueles sentimentos, começa a dialogar com aqueles sentimentos, e aí vem respostas. O caso célebre, o Jung, inclusive, tem um caso desse, né? Que a pessoa sonhou com uma figura que ele dizia um monte de desaforo e que magoou profundamente ela no sonho. Para a psicologia junguiana e para as psicanálises de maneira geral, os sonhos são conteúdos do próprio inconsciente. Então, cada aspecto do sonho é, na verdade, um fragmento do próprio sonhador, ou seja, um aspecto do psiquismo do próprio sonhador. Aquele sujeito que deu desaforo à paciente, que falou um monte de coisa, é uma parte dela mesmo que está em conflito com ela. Essa é a leitura junguiana para esses sonhos. Então, o que é que ele faz? Ele pede para a paciente fazer uma imaginação ativa. O paciente fecha os olhos e começa a imaginar o mesmo sonho, volta ao sonho, né? E começa a dialogar com o personagem do sonho. Porque ela está dialogando com o conteúdo do próprio inconsciente. E aí começa a fazer perguntas. Por que você disse isso para mim? O que é que você queria dizer com isso? E para e ouve. E escuta. E ao escutar, ela recebe uma resposta. A princípio, ela pensa que é uma coisa da cabeça dela. Mas depois, no processo terapêutico, muitas desses conteúdos que vêm, depois você percebe que não eram imaginações, né? Imaginação no sentido de fantasias, né? Mas que tinha uma correspondência real com o inconsciente, né? Nós temos essas ideias, né, na imaginação ativa, a gente tem outros processos, né? Então, tem várias técnicas para tentar fazer imaginação ativa a depender do contexto, né? Mas é necessário que a gente permita que o sujeito vá elaborando e vai produzindo aquilo com a ajuda do analista, que vai direcionando, que vai ajudando ele, etc, né? Eu me lembro, por exemplo, de uma paciente que eu atendi, que era um paciente que tinha determinados bloqueios em determinadas funções de evidência na empresa que trabalhava. Ela tinha conhecimento técnico, tinha habilidade e competência na empresa, tinha condição de falar bem, mas na hora ela se travava e tinha sintomas emocionais e até físicos, né? Somatizava. E o processo foi muito... Em algum momento eu pedi para ela relaxar, né? E a princípio eu fiz uma espécie de indução dirigida, né? Então eu pedi para ela, por exemplo, pensar sobre esses sentimentos. E ela própria disse, não, peraí, eu acho que eu já sei. Eu vou me imaginar no último episódio, ela própria que foi no episódio, etc. E aí começou a acessar. E aí eu comecei a pedir para ela tentar entender, dialogar com esses sentimentos, entender se em algum momento antes pode ter havido alguma coisa parecida com o que ela sentiu, e ela foi até a infância, quando ela recuperou uma memória que estava perdida de um assédio sexual. Ela foi molestada sexualmente, não através do estupro propriamente, mas ela foi manipulada por um tio mais velho, era muito pequena, manipulada com as mãos, né? E ela ficou paralisada e ela sentiu todo aquele sentimento. O problema era que naquela época, menina ainda, muito pequena, ela sabia que estava ocorrendo uma coisa errada, uma coisa inadequada, não sabia o que fazer porque o adulto teve um discurso dizendo que está tudo bem, etc. Esses discursos estereotipados dos abusadores. E ela ficou paralisada, mas o que gerou conflito nela foi que ela gostou, ou seja, que ela se sentiu estimulada porque havia um estímulo físico. E ela, de alguma forma, teve uma certa excitação. Veja que coisa. Então, sabia que estava errado, o tio era casado, ela era pequena, tio adulto, tudo isso, mas ao sentir prazer ou ser estimulada, ela entrou numa espécie de pane porque aquilo não podia
e como a criança não conseguia digerir e processar aquilo, ela cresceu com uma culpa, achando que ela que foi responsável, porque ela gostava, né, que ela se sentiu de alguma forma estimulada, ela se sentia culpada por aquilo, internalizou uma culpa, e aí diante de situações onde ela é olhada, onde ela está exposta, como ela ficou exposta ali, ela travava como travou naquela situação, porque acreditava que não merecia o sucesso profissional e as situações que ela vivenciava. Esse é um exemplo emblemático que acontece a miúde. Estou citando um exemplo que é bem clássico. Ela entrou em choro compulsivo e percebeu que ela estava agasalhando uma culpa que não era ela e estava se sabotando em outros aspectos da vida, inclusive na sua dinâmica sexual com parceiros. Esse é um exemplo de uma imaginação ativa que ela própria elaborou e ela própria viu, ou seja, era um sentimento e ela buscou a imagem do sentimento e até acabou liberando uma memória. Mas pode acontecer de haver uma imagem e a pessoa ter que resgatar um sentimento. Para toda imagem há uma emoção e para toda emoção há uma imagem. É necessário conectar. Essa é a ideia da imaginação ativa. Então, o que é que o espiritismo, a psicologia espírita pode colaborar com isso? A psicologia espírita vai dizer que nesses processos de tanto visualização dirigida quanto imaginação ativa, que são formidáveis, que são fabulosos, né? Que é algo valiosíssimo, essas técnicas que Jung percebeu, e as outras técnicas de acesso ao inconsciente. Tem 2 pontos que a doutrina espírita já previa isso, né? E já colocava que é o autoconhecimento, é uma forma de se conhecer, de acessar o inconsciente, de entrar em contato consigo. Não se esquecer dos processos anímicos que a imaginação ativa produz, é uma espécie de catarse também, porque o indivíduo vai imaginando e vai também desabafando, liberando algumas tensões. E, por fim, não podemos negar que esse acesso mais profundo ao inconsciente pode também acessar o perispírito, no qual estão armazenados os conteúdos das encarnações passadas, tanto quanto conteúdos, às vezes, desta existência, que o perispírito também absorve através da câmara cerebral, que com ele se comunica o tempo todo durante o processo reencarnatório. Então é mais ou menos isso, meus amigos. Estamos muito felizes, estamos acabando agora esse vídeo em torno dos conceitos gerais de psicologia espírita. Esse é o último vídeo de conceitos básicos. A partir de agora, vamos começar a lançar conteúdos de obras estudadas que têm, de alguma forma, esse tema, esse assunto, essa abordagem que toca no psicologia espírita.